Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Meus irmãos ouvintes, sem a presença de Deus é melhor não fazer nada. Assim disse Moisés. Moisés disse aqui no versículo 13: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. Êxodo 33, versículo 14. Disse-lhe, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, disse aqui Moisés, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, se Deus não for nesta cirurgia, não faça. Se Deus não for contigo neste hospital, não vá. Se Deus não for contigo nesse serviço, não vá. Porque muitas vezes o inimigo coloca uma cilada, às vezes acha que um serviço é da parte de Deus e não é, é para te afastar de Deus. Então, se a presença de Deus, se Deus não confirmar, não estiver neste negócio, meu irmão, minha irmã ouvinte, não faça. Aonde você está indo, Deus aprova? Aonde você vai, ouvinte? A presença de Deus poderá entrar? Poderá estar neste lugar? Então Moisés disse para Deus, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Busque a Deus, meu irmão e minha irmã, busque a Deus em oração. Busque saber a vontade de Deus, a sua direção, aquilo que Deus está requerendo de você. Deus requer de cada um de nós. Assim foi na vida de Moisés, que tinha uma grande missão de guiar o povo de Deus. Assim foi na vida de Neemias, que era copeiro do rei, estava cativo na fortaleza de Suzã e ficou sabendo que o povo de Israel, os judeus, estavam em grande aflição e sofrimento em Jerusalém. E tudo que Neemias fazia, ele orava a Deus. Então orei ao Senhor, então orei a Deus. E Deus deu direção a Neemias, ele foi para Jerusalém com carta, ou seja, com preparação de Deus, andou de noite para poder observar, para poder analisar o que ele ia fazer e depois fez. Edificou Jerusalém, edificou os muros com uma mão na ferramenta, outra mão na espada. Ali surgiu o inimigo, Sambalate, Tobias e Gesem, mas Deus foi com ele, mesmo que venham os inimigos. Mesmo que venham os inimigos se levantarem, como diz o apóstolo Paulo, uma porta grande me foi aberta, mas muitos são os meus adversários. Mas ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Assim foi na vida de Paulo, foi na vida de Neemias, foi na vida de Moisés. Moisés estava sobrecarregado certa vez e Deus enviou o seu sogro, que ali lhe deu coordenações. Parece que o nome dele é Jetro. E lhe deu coordenações e o fardo de Moisés era muito pesado. E ali ele repartiu a sua tarefa. Moisés sabia que Deus entraria de qualquer maneira. Que Deus tomava caminho. Que Deus é que pelejava por ele. Certa vez a mão de Moisés e os seus braços estavam cansados. E duas pessoas, cada um segurava um braço em direção ao céu. E Josué estava lá embaixo, pelejando contra os inimigos. E Deus foi com Moisés, foi com Josué. Então, meus irmãos, vejamos que tudo que nós formos fazer tem que estar a presença de Deus. Lembro uma vez quando fui fazer um exame muito delicado, um exame de colonoscopia, e eu fui sozinho, peguei o ônibus, mas na volta, Deus foi comigo na ida, na permanência e na volta, eu senti como se tivesse um anjo do meu lado dentro daquele ônibus, porque eu observava a reação dos olhos das pessoas dentro do ônibus. Parecia que elas estavam vendo alguma coisa extraordinária. E eu sentia Deus ali, naquele ônibus.
que Deus estava comigo naquele exame. Pouco tempo atrás, ficamos sabendo aí que uma mulher acabou morrendo por fazer esse exame de colonoscopia. Teve uma perfuração. Provavelmente houve uma hemorragia e não deu tempo de socorrer. Tudo que você for fazer, ouvinte, tudo que vamos fazer, Senhor, o Senhor está nesse negócio? A tua presença, Pai, está conosco? Então, meus irmãos, oremos a Deus, apresentamos ao Senhor as nossas causas, porque diz a palavra de Deus que perto está o Senhor. Lembro de uma vez também que eu e minha esposa voltamos numa oração, numa visita e de uma oração, e na estrada sentimos como se tivesse anjo do Senhor ali segurando aquele carro na rodovia. E Deus já nos deu tanto livramento, meus irmãos, e a misericórdia do Senhor é esta presença que estamos sentindo aqui neste momento. É a presença de Deus, como Moisés disse. O Senhor disse para Moisés: e irá a minha presença ir contigo para te fazer descansar, Moisés. A minha presença irá contigo para te fazer descansar. E Moisés indagou, questionou. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, Senhor, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não estiver conosco, a quem iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, ouvinte, busque a presença de Deus. Você vai sentir o calor da presença de Deus no teu coração. Às vezes vai arder, às vezes você vai chorar, às vezes vai sentir uma força que você nunca teve. É a presença de Deus, é a convicção, é a certeza de que vai dar certo, é a certeza de que Deus está contigo, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, mal algum, porque tu estás comigo, disse Davi, que foi um homem de guerra. Ele sabia que Deus estava com ele no vale, ainda que ele andasse por este vale, ainda que ele passasse pelo sofrimento, pela escuridão, pela luta. Ele sabia que Deus estava com ele, que a presença do Senhor estava com ele. O teu cajado e a tua vara me consolam. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Se a tua presença não for conosco, se o Senhor não estiver neste negócio, não permita que eu faça este negócio, não permita que eu assine este contrato. Não permita, Senhor, porque às vezes é uma porta que o maligno abriu, uma armadilha. Não é uma porta que vem de ti, não é a tua direção. Então confirma, Pai, na vida de cada ouvinte, Senhor, que ouviu esta palavra, Deus poderoso e santo. Vá de encontro, meu Pai, com esta alma, Senhor, aflita, com esta pessoa que está sobrecarregada, meu Pai, que não tem direção, ó Deus querido. E o Senhor diz: buscai-me e vivei, busque a minha face continuamente. Ó Deus querido e santo, que o Senhor seja com esta pessoa, Pai. Que o Senhor abençoe o trabalho das suas mãos, livra de toda armadilha, de toda cilada do inimigo, Pai. Livra, Senhor, dos pratos do inimigo, dos seus manjares, das suas ofertas, ó Deus, que não provém de ti. Prepara uma mesa diante dos seus inimigos, ó Deus, na vida dos teus filhos, ó Pai querido. Abençoa o trabalho das suas mãos, lhe dê clareza, sabedoria e entendimento. Abra os olhos daquele que está cego, Pai. Que o Senhor entre com provisão através desta palavra, Senhor. E que a tua presença faça esta pessoa descansar, Senhor. Como o Senhor disse para Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. É a presença de Deus, ouvinte, que vai te fazer descansar. É a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento, que guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É a paz de Deus que guarda os nossos sentimentos, que guarda os maus pensamentos, o medo. É a paz de Deus. É a presença de Deus que nos fará descansar. Esta presença, ouvinte, que vai te fazer descansar. Ó Deus querido, receba esta voz de oração no santo nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito e reina por toda a eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Fique firme, meu irmão e minha irmã em Cristo, ouvinte que está ouvindo esta palavra, que ainda não tomou a decisão de descer as águas do batismo, não perca mais tempo. Não espere pelo amanhã. Quem crer e for batizado será salvo. Se você crer e creu nesta palavra e descer as águas do batismo, será salvo. É o processo de salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meditemos bem nesta palavra, em Êxodo capítulo 33, versículo 14 e 15. Disse-lhe, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Assim estava Maria quando o Senhor Jesus chegou na casa delas. Maria estava aos pés do Senhor em paz. Mas Marta estava agitada, inquieta, preocupada com os afazeres da casa, no momento mais glorioso, que foi a visitação do Senhor Jesus. Quando você receber a visitação do Senhor Jesus, deixe tudo. Deixe os afazeres. Deixe os serviços que nunca vão acabar enquanto nós vivemos nesta terra. Deixe tudo de lado. Quando o Senhor falar assim, Deus falar no teu coração, deixe o serviço por um tempo e dobre os teus joelhos e ore. E você vai ver Deus operar na tua vida. É o momento que Deus quer falar com você. Por isso que Maria estava nos pés do Senhor, estava ali em oração. Mas Marta estava inquieta, não tinha recebido a paz que vem do Senhor Jesus. Não tinha recebido a paz que vem de Deus, ela estava agitada. Ela estava como as ondas do mar, para lá e para cá, agitada. Mas Maria escolheu a boa parte e não foi tirada. Então Maria estava aos pés do Senhor Jesus, estava na presença de Deus e estava em paz. É na presença de Deus que teremos a paz. É na presença de Deus que teremos a direção. Deus nos dará a direção. E o Senhor aprovando o negócio, aprovando este negócio, Ele vai contigo. Ele vai neste volante. Ele vai nessa moto, Ele vai neste ônibus, nesse trem, nesse metrô, nesse navio, nesse barco, nessa bicicleta. Ele vai a pé. Ele vai contigo, como estavam os 2 discípulos no caminho de Emaús. O Senhor Jesus estava ali andando com eles. Até que sentiram os seus corações arder os seus corações, porque o Senhor Jesus estava ali. Ele mexe nos nossos sentimentos. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Deus mexe nos nossos sentimentos. Deus nos traz a paz, nos traz a alegria. A presença de Deus nos alegra. Alegra a nossa alma, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, é regozijo, é poder. A sua presença nos dá vida. A sua presença nos ressuscita da mortidão, da morte espiritual, da frieza espiritual. É a presença de Deus. Por isso que o salmista dizia: como a corça anseia pelas águas, a minha alma tem sede de ti. A minha alma te deseja. Asaf também dizia: a quem tenho no céu senão a ti, e a quem a minha alma deseja mais do que a ti. Pedro, tu me amas mais do que a estes? Tu me amas mais do que a estes, Pedro? Quando você me amar mais do que a todos, você vai conseguir amar também aqueles que você vai apacentar. Onde estamos na presença de Deus, amando a Deus de todo o coração, este amor é derramado nos nossos corações em Cristo. E podemos amar, conseguimos amar aquele que nos fere, aquele que nos odeia, pela presença de Deus. Essa doce presença do Espírito de Deus, do Consolador que está aqui conosco neste dia 4 do mês de agosto de 2026. Busque a presença de Deus, ouvinte. Diga para Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo neste lugar, não me faça subir daqui, não me faça sair daqui. É a presença de Deus. É a presença de Deus que nos fará descansar. É Deus que nos leva a pastos verdejantes. Verdejantes. Por isso que Abraão confiou na promessa de Deus. Seu sobrinho Ló foi para Sodoma porque achou que ali eram os campos verdejantes, mas não era. Abraão não viu nada, ele viu pela fé, pela convicção de que Deus ia levar para um lugar bom. Tanto é que ele vivia em tendas.
porque desejava uma pátria superior, onde do trono de Deus flui o rio de águas vivas, onde na sua presença há farturas de alegria, onde na presença de Deus Ele nos fará descansar. É a presença do Espírito Santo de Deus. Rios de água viva fluirão do seu ventre. É a doce presença do Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar. O seu Santo Espírito que nos visita nesta hora. Que o Senhor venha visitar esta alma que está presa dentro de um presídio, dentro de um hospital, em cima de uma cama, passando por uma enfermidade terrível. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha visitar esta pessoa nesta manhã de hoje, neste dia de hoje, ó Pai. A tua presença que faz descansar é a tua presença, Pai. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Guarde esta palavra e medite em Êxodo 33. Guarde esta palavra no teu coração. Deus seja sempre louvado.